tudo bom? Prof. Roberta de Biologia. Tema da nossa aula de hoje é alterações ambientais, a segunda parte. Então, a gente está na frente B, aula 10, tá bom? Se você quiser acompanhar no seu material, é a partir da página 11. Vamos lá. Então, olha só, pessoal, na última aula a gente falou muito sobre os poluentes que estão na atmosfera. A gente falou sobre o agravamento do efeito estufa, falamos sobre chuva ácida, falamos sobre o problema do monóxido de carbono. Então, na aula de hoje, a gente vai focar mais na poluição que está voltada para o ambiente aquático, tá bom? Então, a gente vai dividir a nossa aula em alguns momentos. Primeiro, a gente vai falar sobre os tipos de poluentes, depois a gente vai falar sobre eutrofização das águas, depois magnificação trófica e em um outro vídeo a gente vai falar sobre controle biológico de praga, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que é importante a gente entender é o conceito dos tipos de poluentes. Por exemplo, quando a gente está falando de um componente que é biodegradável, olha o nome, bio, ser vivo, degradável, que é destruído. Então, é um componente que pode ser destruído pelos seres vivos, não é? Normalmente, quem faz isso são fungos e bactérias. Por exemplo, a gente tem no esgoto doméstico, esgoto da nossa casa, componentes do banheiro, que é o quê? Fezes, urina, cabelo, shampoo, sabonete, não é? Da cozinha, detergente, resto de comida, lavanderia, detergente, sabão. Todos esses componentes, eles são biodegradáveis, eles são decompostos por seres vivos. Muita gente fica na dúvida de shampoo, sabonete, detergente, né? Pessoal, esses componentes, por lei, eles têm que ser biodegradáveis. Então, por isso que a gente considera que o esgoto doméstico, o esgoto produzido na nossa residência, ele é biodegradável, tá bom? Ah, tem gente que acha que só por um componente ser biodegradável quer dizer que ele é só do bem. Não, gente, ele não é de todo bom, tá? Nem tudo é bom. Por quê? Porque componentes biodegradáveis jogados no ambiente em uma quantidade muito grande vai causar problema. A gente vai conversar basicamente sobre isso hoje, tá bom? Quando a gente fala de compostos não biodegradáveis, são compostos que a gente não consegue ter seres vivos destruindo, né? Então, olha só, o problema desses componentes, dessas substâncias, é que por a gente não conseguir destruir no ambiente, eles vão passando ao longo da cadeia alimentar. Então, eles podem ser absorvidos pelos seres vivos e eles vão sendo acumulados ao longo da cadeia trófica. Esse é o grande problema. A gente tem como exemplos vários metais pesados, mercúrio, chumbo, alumínio, tem amianto, DDT, né, inseticida, material radioativo, plástico. Plástico hoje a gente tem sim um mercado de plásticos biodegradáveis. Mas, por muito tempo, a gente só produziu no ambiente plásticos não biodegradáveis e isso gera um enorme problema ambiental. A gente vai conversar sobre isso hoje, tá? Primeiro, pessoal, lembra que eu falei que componentes biodegradáveis nem sempre eles são só do bem? Se por acaso esse componente biodegradável é lançado no ambiente numa quantidade muito grande, ele pode se tornar um problema. É o que acontece, por exemplo, quando a gente está falando de eutrofização das águas. Pessoal, eutrofização você tem que associar diretamente com excesso de nutriente. Tem muita matéria orgânica, normalmente sais minerais, tá? O que acontece? O excesso de nutrientes jogados na água, esse excesso de nutrientes vai fazer com que os vegetais que estão ali, eles tenham muita matéria orgânica, eles têm mais nutriente. Isso quer dizer que eles vão se reproduzir mais rápido. Então, acontece um favorecimento da proliferação excessiva de vegetais, porque tem muito nutriente disponível. Se esses vegetais estão crescendo de forma excessiva, eles bloqueiam ou diminuem a penetração de luz, principalmente nas camadas mais inferiores da água. Então, uma diminuição da penetração de luz na água. Com isso, o pessoal as algas que estão lá embaixo nas camadas inferiores vão conseguir receber luz para fazer fotossíntese? Não. Então, a gente vê uma redução da taxa de fotossíntese. Reduzindo a taxa de fotossíntese, eu vou ter menos oxigênio disponível naquela água. Óbvio, aquelas algas não estão fazendo fotossíntese. Com isso, aqueles organismos aeróbicos que dependem de oxigênio para poder, na verdade, viver, eles vão ser prejudicados. O indício de que isso está acontecendo é uma lâmina esverdeada na água, igual a fotinho que vocês estão vendo aí. Então, existem algumas situações que provocam essa eutrofização da água. Está relacionado ao excesso de nutrientes, beleza? Então, a gente tem vários exemplos disso. Então, aí, mais fotinho, tá vendo? Fica uma lâmina esverdeada.
consequência da reprodução excessiva dessas algas, tá bom? O que acontece quando um esgoto doméstico sem tratamento é jogado na água? Pessoal, esgoto doméstico a gente já viu que ele é fonte nutritiva, tem matéria orgânica ali, certo? Então, os seres aeróbicos, eles vão aproveitar desse material e eles vão aumentar em grande quantidade, certo? Com o aumento da população dos seres aeróbicos, vai diminuir a quantidade de oxigênio disponível na água. Com essa diminuição da quantidade de oxigênio, os seres aeróbicos, eles são prejudicados, muitos vão morrer. Com a morte desses seres, vocês concordam comigo que quando o ser morre, mais matéria orgânica fica disponível? Eles estão sendo decompostos, não é? Então, é um ciclo que vai se alimentando. Com o aumento do número de aeróbicos, eu tenho menos oxigênio disponível e eu tenho mais matéria orgânica depois, porque esses organismos morreram, não é? Tanto que muitos peixes, crustáceos, moluscos, eles morrem por asfixia, porque não tem material, não tem oxigênio disponível, tá? Isso faz com que os seres que não dependem de oxigênio se proliferem, então aumenta a população daqueles organismos anaeróbicos. Organismos anaeróbicos, se você se lembra, eles fazem fermentação, que libera muitas toxinas, gases tóxicos que têm um odor bem desagradável e libera no ambiente também sais e minerais. Isso, na verdade, só vai retroalimentando a quantidade de organismos que estão se proliferando. O nosso indicativo, como a gente já viu, a água esverdeada, né? Ele representa uma quantidade excessiva de algas. E aí faz com que a gente tenha a dificuldade da passagem de luz para as camadas inferiores da água, não é? Isso a gente sabe que as algas que estão nas partes inferiores, elas vão morrer, o que faz que eu tenha mais matéria orgânica. Meu Deus, não para nunca! Viu o problema da eutrofização? Tá vendo o problema do esgoto doméstico sem tratamento sendo jogado na água? É cada vez mais matéria orgânica disponível, cada vez mais multiplicação, crescimento dessas algas. Esse é o problema. Então, olha só, vocês sabem que eu sou de Minas. Lá em Minas, na minha cidade, em Belo Horizonte, tem uma lagoa maravilhosa na região da Pampulha, que é essa lagoa que vocês estão vendo aí, que é perto do Mineirão, do Mineirinho e tal, não sei o que. Gente, é um ambiente de harmonia paisagística muito bacana. Mas o que acontece? A gente sabe que há anos há um problema no tratamento das águas que caem na lagoa da Pampulha. Então, volta e meia, a gente tem problema de eutrofização lá. É um lugar belíssimo, onde as pessoas vão fazer caminhada, vão passear com cachorro, vão passear, vão fazer um monte de coisa e em algumas épocas do ano acontece eutrofização. Lembra que os organismos fermentadores, eles podem liberar gases tóxicos que têm um cheiro desagradável? Então, não fica muito agradável você ficar perto de um lugar desse, né? Então, olha só, é debate lá na cidade por muito tempo o tratamento da água dessa lagoa. Vocês estão vendo que na foto a película de água, ela fica esverdeada? Vendo de longe até parece muito bonito, né? Mas quando você chega perto, você vê que aquilo não pode ser um ambiente saudável, certo? Porque o tom da água é muito esverdeado e em algumas horas do dia o cheiro fica bem desagradável. Então, isso é um exemplo clássico de eutrofização causado por esgoto doméstico sem tratamento sendo jogado no ambiente. Outras fontes de eutrofização, né? Eutrofização está relacionado com a quantidade de matéria orgânica disponível ali, né? Fertilizantes da agricultura. Gente, o que nutre planta? Água e sais minerais, não é? Então, em fertilizante que está ali sendo usado na agricultura, os nutrientes, eles são levados pela chuva para os rios, para os lagos, dando mais matéria orgânica para aquele ambiente aquático. Quando a gente está falando de água, a gente tem que lembrar que para preservar a água, a gente estuda lá dentro, ensino fundamental, que a gente precisa manter as matas ciliares naturais, porque eles vão proteger aquelas águas, não é? A retirada dessas matas ciliares, pessoal, favorece a erosão. E aí permite, assim, o assoreamento dos rios. Os rios vão ficando assoreados, igual tá aí na foto. Então, quando chove, vai acontecendo uma lavagem. Tudo que tá ali na região vai sendo levada por rio, levando o quê? Águas e sais minerais. Então, outra fonte de eutrofização. Outra fonte que a gente vê, infelizmente, em regiões industriais é o esgoto industrial que não é devidamente tratado. Então, algumas indústrias químicas, principalmente de fertilizante, libera esse esgoto que tem nitrato, tem nitrito, né? Se não são tratados, vai virar um problema de eutrofização,
tá? Então, a gente tá vendo 3 problemas. Então, fertilizante da agricultura, corte das matas cereais e esgoto industrial não tratado, tá? Então, olha só, um esquema que pode ajudar a gente a entender como é que isso acontece é que vocês estão vendo que tem 3 pontos aí, não é? Na nossa figurinha tem um esgoto, tem um riozinho passando, correnteza, tem um esgoto sendo lançado ali. Vamos supor que esse esgoto ele não é tratado. Então, onde está caindo o esgoto, tem mais matéria orgânica disponível. A gente viu que matéria orgânica disponível está intimamente ligado com a quantidade de oxigênio disponível, não é? Porque tem muito ser ali aeróbico decompondo o esgoto. Então, aquele esgoto, aquela matéria orgânica está sendo decomposta, não é? Então, quanto mais esgoto, menos oxigênio, porque tem mais seres decompondo aquele esgoto, certo? Então, no nosso ponto A, onde a gente tem uma maior concentração de esgoto, a gente teria uma menor concentração de oxigênio. Se isso está sendo passado através da correnteza, esse esgoto está sendo decomposto ao longo do tempo, não é? Então, quanto mais distante da fonte poluidora, mais oxigênio eu tenho disponível, porque menos matéria orgânica eu tenho, olha só. Então, se eu estou distante da fonte, por exemplo, no meu ponto ali C, tem menos esgoto, parte porque já foi decomposto lá em A, né? Então, quanto menos esgoto, mais oxigênio a gente tem, beleza? Outra questão envolvendo a disponibilidade de oxigênio na água é em relação ao esgoto quente. Por quê, pessoal? No nosso grafiquinho a gente tem no eixo X a temperatura, no eixo Y a solubilidade. A gente sabe que com o aumento da temperatura diminui a solubilidade do gás oxigênio. Já percebeu que quando você está tomando alguma bebida gasificada, pode ser refri, pode ser qualquer coisa, se a bebida está quente, você nem chacoalhou aquilo, mas se a bebida está quente, quando você vai abrir, sai uma grande quantidade de gás. Se você abre de uma vez, você pode perder a bebida. Você tem que abrir devagarzinho, né? Certo? Se essa mesma bebida está gelada, quando você abre, não sai tanto gás. Dá um... Pronto, acabou, sem problema. Já percebeu isso? Por quê? A solubilidade está intimamente ligado com a temperatura, numa relação inversamente proporcional. Então, o aumento da temperatura diminui a solubilidade. Certo? Então, por exemplo, a gente sabe que se aquele esgoto não tratado ele é despejado, né, no lugar, na água quente, ele eleva sensivelmente a temperatura dos rios e dos lagos. E isso vai fazer com que a solubilidade do oxigênio diminua. Vai ter um problema para aqueles organismos aeróbicos. Então, isso, consequentemente, leva à morte de seres aeróbicos, igual a gente está vendo na fotinho aí. Né? Então, a temperatura ela é um fator muito importante também. Às vezes o pessoal vai medir os componentes químicos daquele esgoto e vê que não tem nenhuma substância tóxica sendo jogada ali, mas não é medida a temperatura. E aí o problema está justamente na temperatura, tá bom? Quanto mais quente, menos oxigênio dissolvido a gente tem, maior será o comprometimento dos seres aeróbicos. Outro tipo de poluição, considerando as águas, é a proliferação excessiva de alguns grupos de algas. Então, olha só, a gente conhece como maré vermelha. A gente, inclusive, já viu sobre isso quando a gente estava vendo relações entre os seres vivos. Na segunda parte da aula, a gente estava vendo sobre amensalismo, que é uma espécie que vai produzir uma substância capaz de inibir ou prejudicar o crescimento de outra. É isso que acontece com um grupo de algas chamadas de dinoflageladas. Elas também foram por muito tempo chamadas de algas pardas ou algas vermelhas. Daí vem o nome. Só que assim, a gente vai ver que normalmente essa coloração vermelha, ela não é sempre vermelha. Então, é um pigmento que esse grupo de algas tem, igual a clorofila, né, que é verde. Então, nem sempre a coloração está relacionada a vermelho. Pode ter em tons de vermelho, pode ter em tons de marrom. Certo? Mas ficou conhecido como maré vermelha. O nome mais propício, na verdade, seria floração das águas. Então, olha só, normalmente acontece em oceanos, em regiões que são poluídas por matéria orgânica. Então, sais de nitrogênio, fósforo, entre outros, vão fazer com que essas algas se proliferem excessivamente. Tá bom? Olha só como é que não condiz sempre o nome maré vermelha. Se você digitar no Google maré vermelha, vai aparecer um monte de foto de um mar vermelho. Mas nem sempre essa coloração é tão forte assim. Pode ter a coloração amarronzada, igual a gente vai ver aqui, ó. Então, olha só.
Assim, a coloração da superfície no mar pode variar, porque essa é a pigmentação natural dessas algas, né? E, gente, a reprodução excessiva dessas algas desencadeia um efeito catastrófico na fauna. Por quê? Porque essas algas, elas podem liberar substâncias tóxicas em alta concentração. Então, a gente vai ter uma morte em larga escala de peixe, molusco. Os animais filtradores são os mais prejudicados, certo? Então, o problema da fluoração das águas também está relacionado com poluição sendo jogada ali nas águas, né, de forma incorreta. Outro problema considerando as águas. Pessoal, derrame de petróleo, também conhecido como maré negra, por causa da coloração do óleo, né? Então, quando uma grande quantidade, ou pequena também, na verdade, isso não está muito relacionado com a quantidade, porque se você joga óleo, óleo não é biodegradável, né? Então, o que acontece? Uma lâmina de óleo vai ficar naquela coleção de água e vai impedir a entrada de luz nas camadas inferiores. Então, a gente tem dois problemas relacionados ao derrame de petróleo. O primeiro, a lâmina de óleo, que a gente já viu que vai prejudicar a fotossíntese daqueles organismos que estão nas camadas inferiores, não é? E então muita gente vai morrer, muitos organismos vão morrer. Com essa morte, eu estou disponibilizando no ambiente matéria orgânica. Isso vai fazer com que algumas algas, aqueles seres aeróbicos, se beneficiem disso e cresçam, proliferem excessivamente, não é? Então, um problema, essa lâmina de óleo que bloqueia a entrada de luz. Outro problema, gente, alguns animais, eles morrem por asfixia. Então, o óleo, ele vai aderir às penas dos animais, vai aderir às brânquias do peixe, provocando asfixia. Os animais vão morrer asfixiados. E outra coisa, indiretamente, esses animais que podem se contaminar e não conseguem eliminar esse composto do organismo, se eles são predados por outros organismos, eles vão passando essa substância tóxica ao longo da cadeia alimentar. Então, causa um problema de contaminação. A gente falou de 3 problemas, né? Lâmina de água, alguns animais vão morrer por asfixia e a contaminação ao longo da cadeia alimentar, certo? Então, essa lâmina de petróleo, de óleo, vai diminuir a chegada de luz no ambiente aquático, reduzindo a fotossíntese, reduzindo assim a liberação de oxigênio e causando morte dos seres aeróbicos. Beleza? Um outro problema que a gente já comentou de forma indireta é essa magnificação trófica. Pessoal, esses compostos não biodegradáveis, como eles não são eliminados do organismo, eles são passados ao longo da cadeia alimentar. Então, a gente falou sobre o petróleo, mas isso acontece mais comumente com metais pesados, com agrotóxico, com inseticida, então, substâncias que os organismos não conseguem eliminar do corpo. E aí é o seguinte, ao longo da cadeia alimentar, os últimos serão os primeiros a morrer, né? Por quê? Porque esses compostos vão sendo acumulados ao longo da cadeia. Então, quanto maior o nível trófico, normalmente mais alta a concentração do poluente. Se é mais alta a concentração do poluente, esses organismos eles vão estar com um nível de toxicidade no corpo maior, certo? Então, quanto maior o nível trófico, mais alta a concentração do poluente, tá bom? Como regra geral, quanto maior o nível trófico, maior a concentração do que foi acumulado, tá bom? Alguns autores consideram que magnificação trófica é a mesma coisa que bioacumulação. Outros consideram que bioacumulação é o que um indivíduo acumula ao longo da vida dele toda. Então, quanto mais velho, maior a concentração de toxina, porque é o que um organismo acumula ao longo da vida. Então, se ele vai comendo, ele vai se alimentando daquilo, né, que está contaminado, e ele não consegue eliminar, maior vai ser a taxa de contaminação dele. Alguns autores consideram que os dois são sinônimos, mas outros autores consideram que bioacumulação, então, é o que é acumulado em um indivíduo, e magnificação trófica é o que é acumulado ao longo da cadeia alimentar. Então, quanto maior o nível trófico, maior a concentração daquela toxina, daquele contaminante no organismo, tá bom? No livro de vocês, na página 12, tem um exemplo da concentração de DDT. Então, é exatamente o que a gente está mostrando aí. A gente está mostrando com outra coisa, né? Isso pode acontecer com metal pesado, com materiais radioativos ou com DDT. Então, normalmente, a concentração nos primeiros níveis da cadeia trófica
ela é bem baixa. Só que um organismo, por exemplo, um peixe, ele não se alimenta só de um zooplâncton. Não, ele é um organismo maior, ele vai se alimentar de vários zooplânctons. Como aquilo não pode ser eliminado do corpo dele, ele vai acumulando esse material, essa substância, tá bom? Então, magnificação trófica. Tem autor que considera que é igual à bioacumulação, tem autor que considera que é diferente. Que bioacumulação é o que um e único indivíduo consegue acumular ao longo da vida e que magnificação trófica é a acumulação da toxina ao longo da cadeia alimentar, tá bom? Pessoal, então teoria sobre esse assunto, página 11 e 12, os exercícios, muitos exercícios que vocês vão resolver, são na página 13 a 18. Qualquer dúvida, por favor, não hesite em nos procurar, tá bom? Ó, beijo pra vocês, continuem estudando, bebam muita água, comam frutas e legumes. A gente se vê. Beijinho.